Quando Dan e Jeff originalmente apresentaram a ideia de Phineas e Ferb, não foi bem recebido. As pessoas não entenderam. Executivos, criativos, até mesmo aqueles que eles tentaram trazer para a equipe criativa, disseram que o show nunca funcionaria. O que eles queriam criar era impossível. Assim, o tempo entre o primeiro desenho do Phineas e a estreia do primeiro episódio foi de 16 anos. Phineas e Ferb sempre seria um fracasso. Pelo menos, essa era a narrativa dominante. Mais de 100 episódios, 4 especiais e vários Emmys depois, ainda é fácil ver por que isso foi um tiro no escuro. Phineas e Ferb é uma total desconstrução dos programas de animação modernos. E funciona muito bem. Mas o que havia de tão diferente nisso? Eu sempre fico muito perto de pegar Phineas e Ferb, mas acaba sempre da mesma forma. Eu olho e vejo, há algo enorme que Phineas e Ferb construíram bem na minha frente. Mas toda vez que você olha, você sempre diz. Quando chegou a hora de encontrar um diretor criativo para o show, o primeiro obstáculo apareceu. A escolha deles, um membro da equipe do Bob Esponja, achou que Phineas e Ferb eram, como ele disse, cristológicos. Ele disse que era impossível fazer um show sobre personagens que nunca perdem ou fazem algo errado. Essencialmente, sem arrependimentos não há conflito, e portanto nenhum show. A lógica dita que isso provavelmente é verdade. Veja, Phineas e Ferb opera em uma linha do tempo flutuante, o que significa que no show, o tempo realmente nunca passa. Os personagens não envelhecem, bem, na maior parte do tempo. Obviamente o show se passa durante um verão, mas o tempo aqui é insignificante, exceto pelo episódio de Flashes. Então, a maioria do show usaria essa linha do tempo para criar um conflito em um único episódio. Pegue o Bob Esponja. Em todo episódio, Bob Esponja, Patrick e outros têm um problema, um novo problema, um problema que precisam superar de uma nova maneira. Esse problema cria raiva ou tristeza, frustração e às vezes arrependimento, antes de finalmente chegar ao momento de cártase. Não importa o quão absurdos sejam, Phineas e Ferb joga essa lógica pela janela da casa na árvore, raramente, se é que alguma vez há conflito significativo. Claro, eles enfrentam oposição, mas nunca há consequências emocionais. Eles nunca estão emocionalmente envolvidos. Acontece que esse é o segredo. Phineas e Ferb não podem ser pegos, sabendo disso, e eles não se importam se forem pegos. Então, nós também não nos importamos. Ninguém será prejudicado. Eles acreditam nisso e nós também. As coisas que eles criam, suas invenções, não podem parecer mágicas e nunca são tratadas como tal. Então também acreditamos e o final sempre será feliz, porque, como eles nos dizem, todo dia é um novo dia. Veja, programas ruins tentam e falham em criar tensão e emoção. Phineas e Ferb usam seus próprios personagens principais para nos dizer explicitamente, para não nos preocuparmos, para apenas sermos felizes. E isso é refrescante, refrescante mesmo em um mar de programas que fazem bem a tensão e a excitação emocional. Mas isso só é possível se você puder criar stakes em outro lugar. De inspiração para Phineas e Ferb, graças às suas narrativas interconectadas. O segundo obstáculo que Phineas e Ferb tiveram que superar para ser produzido foi que quase todos a quem eles apresentaram a ideia achavam que havia muita coisa acontecendo para que o público entendesse. Novamente, os episódios de Phineas e Ferb seguem uma estrutura única, um conjunto de regras. Phineas e Ferb decidem como passar o dia e começam a trabalhar para fazer isso acontecer. Candace os pega e começa o processo de tentar denunciá-los para sua mãe. E Perry se esgueira para frustrar os planos malignos do doutor. Lembra da falta de conflito enfrentada pelos personagens principais? Bem, cada parte da estrutura narrativa de 3 atos do episódio serve a um propósito individual. Phineas e Ferb são destinados a proporcionar diversão sem sentido e excitação do absurdo e do criativo. A história de Candace existe para criar tensão cronometrada. O vilão que os meninos não sabem ou se importam em enfrentar, e a história de Perry fornece ação, emoção e comédia pastelão, que é o que o show precisava. Todos seguem as mesmas regras. Phineas e Ferb não podem ser pegos. O dia seguinte é um novo começo. E não há verdadeiras consequências emocionais. A adesão incondicional a essas regras é o que sustenta e o que poderia ser uma estrutura de história excessivamente complexa.
E por causa disso, em 11 minutos de cada episódio, podemos desfrutar de 3 histórias separadas, nenhuma das quais desvia, afina ou perde o foco do show, que é qualquer coisa que seja o objetivo do dia. Nós, o público, desenvolvemos uma familiaridade com essas regras e essa estrutura narrativa, e porque é consistente, podemos desfrutar dela sem pensar muito a respeito. Mas se isso tudo funciona tão bem, a questão é, por que todos os programas não criam essa fórmula uniforme e utilizam por mais de 110 episódios? Na verdade, se você prestar muita atenção, a maior parte do humor em Phineas e Ferb é direcionada aos adultos, escrita por e para adultos. Um dos princípios que os escritores queriam seguir era garantir um show onde ninguém é idiota e ninguém é grosso com outra pessoa. Então, essencialmente, pega o sucesso de quase todos os programas animados já criados e faça exatamente o oposto. Nada disso, ou bem, nada disso. Foi um problema, não apenas para que o show fosse aprovado por uma rede, mas até mesmo para que os episódios fossem aprovados pela Disney. As pessoas acreditavam que a escrita era muito elevada às vezes para as crianças, e esses personagens precisavam se encaixar melhor em moldes e arquétipos mais específicos. Claro, havia outros programas que quebravam esses moldes e criaram personagens fora dessas caixas. Mas isso só pode funcionar realmente se você tiver alguns dos escritores mais talentosos da animação. E acredite, eles tinham. Aquela escrita elevada, aquele humor adulto, era intencional. Jeff sempre dizia aos entrevistadores que sempre acreditou que as crianças eram mais inteligentes do que as redes de TV lhes davam crédito. Mas eles também não se importavam se não fossem. A Disney, no início, tentava fazer com que os escritores simplificassem ou removessem o conteúdo mais adulto. Você gosta desse tipo de conteúdo? Um canal focado em desenhos antigos e animados? Então se inscreve aqui no canal para continuar. E vamos continuar o vídeo. As piadas ou o humor elevado, em um momento, eles receberam uma nota que dizia: ok, essa piada é engraçada, mas as crianças vão entender? E a resposta de Jeff foi: eu não me importo, contanto que a piada não faça você mudar de canal, haverá outra para as crianças em 5 segundos. Ele costumava dizer que o show era, na verdade, voltado para os adultos na sala, ao dar às crianças o espetáculo visual das invenções e planos. A ação de Perry e o Doutor, eles conseguiam usar o diálogo como uma ferramenta para criar um show mais inteligente, de uma maneira adulta, quase sorrateira e imperceptível. Não anunciava suas intenções como Pink e o Cérebro, não apresentava o idiota e o sábio como Lula Molusco e Patrick, e não mostrava a animosidade de um vilão como Aku. Funcionava na sutileza, em total oposição ao modo como os desenhos da Disney operavam anteriormente, e de alguma forma conseguiu encaixar isso em todos os episódios, e ele serviu a um propósito. Cada episódio tem uma canção original escrita e composta para aquele episódio. Agora, vou te dar um segundo. Nomeie outro programa animado que conseguiu isso, que até tentou essa façanha. Essas músicas não são apenas ótimas e realmente contribuem para tornar os episódios substancialmente mais memoráveis, mas também reforçam a atitude do show em relação à narrativa tradicional. Essa falta de conflito emocional sério, a falta de preocupação com a atenção, a ausência de arquétipos, o total desrespeito pelo que se espera de um desenho animado, tudo isso é evidenciado uma vez por episódio da maneira mais chamativa e direta imaginável. Phineas e Ferb é, de fato, tudo que seus criadores foram informados que não funcionaria, tudo que foi rejeitado, tudo que parecia impossível, mas seus criadores, seus escritores, nunca mesmo diante do fracasso, abandonaram sua visão. Eles nunca se comprometeram, mesmo quando esse compromisso poderia ter significado sucesso. E acho que o que é bonito é que o próprio show reflete essa crença no impossível. Sim, eles podem construir uma montanha-russa no quintal. E sim, para eles, isso é normal. Sim, um ornitorrinco é um animal de estimação e também um espião. E sim, você pode se divertir apenas com seus amigos em um dia de verão. E nenhum desses personagens vai achar estranho qualquer uma dessas afirmações.
Phineas e Ferb consegue ser maravilhoso mais de 100 vezes, e sob sua felicidade incessante, há um show que literalmente se conforma às suas próprias regras, sem vacilar, e talvez seja uma lição. Acredite nas suas ideias, acredite nos seus personagens e mantenha os princípios que você criou para eles. E talvez, apenas talvez, você possa ter o próximo verão sem fim em suas mãos. Esse é o fim do episódio de hoje do Capitão Kim. Se vocês gostaram deste vídeo, apertem o botão de curtir aí embaixo. Além disso, se ainda não fizeram isso, apertem o botão de se inscrever para não perderem nada do que eu posto. Te vejo no próximo episódio de mais um desenho animado. E até lá!